Queridos, a paz do Senhor. Venha almoçar com Cristo, já está no ar. Hoje eu estou, daqui a pouquinho, voltando para o Rio. E às vezes as coisas vêm assim para nos afligir, né? Agora mesmo eu recebi ligação da minha irmã, contando um problema numa congregação lá no Espírito Santo, que nós, há um tempo atrás, adquirimos, e nós não conseguimos ainda estar lá para passar a água, a luz para o nome da igreja, mas nós não deixamos atrasar. A congregação lá, nós adquirimos porque o proprietário iria vender para uma mulher fazer um bar. E ainda hoje o trabalho lá não tem gente assim efetiva, mas nós lutamos para manter as contas. E eu acho que depois que ele vendeu, ele deve ter se arrependido, ele deve estar querendo de volta. Mas coisas que vêm para nos abalar. E eu estava aqui, eu estou entrando numa última reunião para voltar ao Rio, e quando eu falei, não, eu não vou me permitir me atormentar com isso, não. E é disso que eu quero falar com você. Você precisa decidir quais são as guerras que você quer entrar. Quais são as guerras que cabem você estar nelas. Porque dependendo do tamanho das guerras que você esteja, não vale a pena. Dependendo das guerras que você esteja enfrentando, não vale a pena, não vale a pena. Dependendo do tamanho das guerras que você enfrenta, não vale a pena guerreá-las. Dependendo do tamanho das guerras que você esteja enfrentando, não vale a pena enfrentá-las. Eu vou entrar com uma palavra a você, e a palavra que eu quero deixar a você é 1 Samuel, capítulo 18. Você vai entender um pouquinho do que eu estou falando com você. Olha o versículo 9. Olha o versículo 9. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Davi foi responsável daquelas mulheres gritar o seu nome, dizendo, as mulheres, versículo 7 diz, as mulheres dançavam e cantavam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Irmãos, a decisão foi das mulheres elogiar a Davi, exaltar a Davi, reconhecer a liderança, a firmeza de Davi. Não foi Davi que se posicionou naquilo. Não foi Davi que quis aquilo. Davi não atraiu aquilo para si. Davi simplesmente guerreava as guerras e Deus era com ele. Davi guerreava as guerras e Deus era com ele. Muitas das vezes, irmãos, nós sofremos retaliações. Aqui está muito frio, por isso que eu estou de luva. Muitas das vezes sofremos retaliações, sofremos batalhas, porque Deus é conosco. E é aí que eu quero te falar. Se você não tiver o seu emocional preparado, tratado, você vai sofrer desnecessariamente. Se você não tiver o seu emocional tratado, se você não tiver o seu emocional preparado, se você não tiver a sua mente guardada em Cristo, você vai sofrer desnecessariamente. Eu estou falando que você precisa escolher quais são as guerras que você quer enfrentar. Você precisa escolher quais são as batalhas que vale a pena você estar envolvido nelas ou não. Porque dependendo do tamanho da guerra, entrega para Deus somente e descansa. Você não pode admitir a sua alma estar passando por determinadas coisas, porque não vale a pena. Você não pode permitir ficar sendo confrontado nas mesmas coisas. Você não pode permitir ficar caindo nas mesmas quedas. Você tem que crescer. Você tem que evoluir. Você tem que ir adiante. Você tem que mudar a história. Davi não pediu para passar por aquele confronto, mas Saul se sentiu irado, porque estava vendo agora que
Davi estava conquistando o coração do povo. Davi estava, irmãos, eu tenho uma palavra para a tua vida. Não se permita ser confrontado aonde você não vai resolver. Coloca na mão de Deus e deixa. Davi não teve o que fazer, mas desde aquele dia em que alguém reconheceu que Deus era com Davi, Davi passou a ser perseguido, passou a ser invejado pelo rei. O rei, ao invés de avaliar, de ver o problema que ele tinha, o rei, ao invés de se avaliar, o rei, ao invés de se posicionar, o rei, ao invés de... Não. Por que é que os meus súditos estão agora reconhecendo, né, que eles disseram, Saul matou os seus milhares, mas Davi, os seus dezenas de milhares. Ei, querido, era para Saul, ao invés de se abater, se avaliar. Era para Saul, ao invés de murmurar, ao invés de criticar, era para Saul, ao invés de irar-se com Davi, era para ele fazer um exame de como estava o governo dele. Era para Saul fazer um exame. Calma aí, por que é que eu não estou tendo mais êxito no que eu estou fazendo? Será que Deus me abandonou? Será que Deus me deixou? Será que Deus me rejeitou? Foi o caso dele. Ele estava rejeitado. Então, nessa tarde, eu tenho uma palavra para você. Deus não quer te abandonar, mas saiba quais são as guerras que você tem que estar. Tem guerras desnecessárias, você não precisa entrar por elas. Tem guerra que você não precisa entrar por elas. Tem guerra que você não precisa colocar as tuas mãos nela. Amém ou não amém? Pai do Senhor, pastora Betânia, que saudade. Há guerras que você tem que... Olha, nós já sofremos coisas, e hoje o que eu estou pregando para você é isso. Nós já sofremos lutas por causa do caráter que temos, por causa da unção que carregamos. Nós já carregamos batalhas por causa daquilo que resolvemos manter em nós, o nosso caráter, a nossa integridade, o nosso ensino, a cultura, a família. Irmãos, para alguém que nada tem, o pouco que você carrega já é motivo de alguém querer te perseguir. Eu tenho vivido isso, irmãos, eu vivo isso. Quantas das vezes alguém vai lá atrás... Há poucos dias passei isso com uma congregação, eles adquiriram um material de um pastor que estava fechando a igreja, e aí foi lá até a gente conseguir fechar negócio com ele, ai, me ajuda. Depois que a congregação lá fechou o negócio de comprar o material com ele, no outro dia, eu preciso de dinheiro. Eu falei, a Bíblia nunca erra. Tem pessoas que é assim, e você tem que decidir se vale a pena estar colocando as tuas mãos na guerra do outro. Pare de ficar sofrendo guerras desnecessárias. Pare de entrar em ventos desnecessários. Davi não pediu, pelo contrário, ele agora se tornou guerreiro nacional. Davi agora se tornou herói nacional. Ele não pediu, só que tem uma diferença. Deus era com ele, e o rei, que era alguém que foi escolhido por Deus, já estava fora do projeto de Deus, já estava fora do querer de Deus, já estava fora da visão de Deus. Um rei que foi alguém que foi escolhido no meio do nada, o Senhor separou, nomeou, deu nome. Depois que foi constituído, perdeu visão, perdeu-se tudo. Eu tenho uma palavra de Deus para você, e a palavra que eu tenho de Deus para você é esta: pare de guerrear guerras que é para Deus guerrear por você.
Pare de bater cabeça com lutas que é para Deus lutar por você. Mas também não entre em batalhas desnecessárias. Porque quem dá jeito em Saul é Deus. Quem trabalha... Você vai ver que a Bíblia, mais adiante, vai falar, Bruno, que Saul vai ser atormentado por um espírito maligno. E este espírito maligno... por Deus, no dia seguinte um espírito maligno mandado por Deus. Tem pessoas que se Deus não colocar o espírito maligno para perseguir, ele vai lutar contra você até o final, e se Deus não entrar, ele acaba com você. É por isso que você precisa estar com teu coração na mão do Senhor, com a tua mente nas mãos do Senhor, porque há pessoas que por causa da sua inveja, por causa das suas mágoas, por causa das suas guerras internas, ela é capaz de destruir o outro. Mas quando Deus entra em ação, olha, a palavra vai dizer que no dia seguinte, não foi muito tempo depois não, as mulheres, elas exaltam a Davi. Saul fica furioso, atribulado com aquilo. No dia seguinte, pronto, o rei está endemoniado, e o demônio que entra nele, que coloca ele em transe dentro da sua casa, só sai com a harpa que Davi tocava. Querido, não adianta te perseguir. Se tu tem harpa, adore. Alguém tem lança, alguém tem espada, você tem harpa, então adore com a sua harpa, exalte com a sua harpa, cante com a sua harpa, aleluia, glorifique a Deus com a sua harpa. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Continue a sua vida, siga a sua vida, siga o seu ministério, vai adiante. Alguém está tentando te parar, toca a tua harpa. Alguém está tentando te matar, toca a tua harpa. Alguém está fazendo fofoca de você, toca a tua harpa. Alguém está querendo te perturbar, toca a tua harpa. O que importa para você tão somente é toca teu ministério, toca, aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Você sente aí? Você sente o Senhor falando com você? Você, porém, vai até o fim. E olha aqui, ó. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi se desviou 2 vezes. Aleluia. Vamos estar orando sim pela libertação do Bruno Lopes. Davi se esquivou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado. Então você já entendeu, Eliane Córdova, a preocupação de alguém. A preocupação de alguém não é que você tem dinheiro, tem a melhor casa da rua. Não, a preocupação de alguém é que se Deus está contigo. A preocupação de alguém é saber, Deus está ali. E aonde Deus está, aonde Deus entra, aonde Deus se move, treva não fica. E Deus estava com Davi, e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença, e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Olha só o segredo, mãe, da luta que Davi está passando. Davi passava por aquilo tudo porque o Senhor estava com ele. Você só está sofrendo o que você está sofrendo. Não é por causa de dinheiro, não é por causa de fama, é porque o Senhor decidiu estar contigo. Mas fica no Senhor, não se afaste do Senhor.
mas também não entre aonde Deus não está. Não contribua com aquilo que Deus não determinou. Não levante aquilo que foi o Senhor quem derrubou. Foi o Senhor que resolveu se afastar de Saul. Da arrogância de Saul, da prepotência de Saul. Foi o Senhor. Será que você consegue guardar esta palavra? Foi o Senhor. Então afastou Davi da sua presença e deu-lhe o comando. Leva uma tropa comigo. Não sabia ele. Saul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não matarei, deixo isso para os filisteus. Só que Saul esqueceu. Deus estava com ele. Deus estava com ele. Aleluia. Só esqueceu um negócio. Aquele homem, Deus era com Davi. E eu tenho esta palavra para você. Eu vou orar. Hoje eu vou terminar um pouco mais cedo, né? Mas eu tenho esta palavra para você. Alguém está lutando, te perseguindo, te afligindo. Alguém está tentando. Mas há um Deus pelejando por você. Ai de quem tenta mexer com aquele que tem Deus na sua frente. Deus está à sua frente. Ele pelejará a sua guerra. Deus está, aleluia, olhando para você, querendo que você entenda isso. Não entre em batalhas desnecessárias. Não entre em guerras que não te pertençam. Não levante bandeira em nome de ninguém que Deus quer provar. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Receba as minhas orações. Senhor, eu quero orar por esta vida hoje. Que bênção que nós tivemos condição, Senhor, de estar reunido e falar sobre isso. Às vezes coisas vêm para nos entristecer, nos abater. Pessoas querem nos colocar nos ventos delas. E muitas das vezes perdemos a capacidade de ouvir a tua voz, perdemos a capacidade de entender os teus mistérios. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que está conosco, enxugando as nossas lágrimas. Senhor, neste momento de oração, eu entro em propósito por esta família, por esta saúde, por este país, por esta vida que para este momento, para receber de ti. Senhor, se estávamos vivendo guerras que tu não queres, se estávamos com a nossa mão em lugares que não éramos para estar, eu te suplico em nome de Jesus, joga por terra agora. Senhor, dá vitória na saúde da Aparecida, dá vitória na saúde do Bruno, na vida, liberta, quebra as cadeias. Tu és o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Operando o Senhor, ninguém impede. Senhor, nós cremos em ti. Não nos deixe perder a sensibilidade, Deus, aleluia, de ouvir a tua voz. Assim como o Senhor Saul perdeu a intimidade com o teu Espírito, eu não quero, eu não posso perder a sensibilidade, Senhor, do teu Espírito. Eu preciso continuar ouvindo a tua voz. Eu preciso continuar, Senhor, andando, Senhor, na tua presença. Nos ajuda, Senhor, a estar adiante de ti em espírito e em verdade. Nos ajuda, Senhor, a cumprir teus mandamentos, Jesus. Jesus, nos ajuda a continuar com os nossos olhos fitados em ti. Trabalha, Senhor, a nosso favor. Guerreia a nosso favor. Senhor, dá-nos força para prosseguir. Dá-nos força para checar. Senhor, segure em nossas mãos, Senhor. Senhor, cura o nosso interior. Quebra as cadeias da resistência.
em nome de Jesus. Cuida do teu povo que te clama, Senhor. Que nesta tarde, alguém que esteja ouvindo esta programação sinta tocado pelo teu Espírito e ouça a tua voz de bem pertinho. Senhor, também te suplico para tudo aquilo que ainda vou fazer. Manifesta a tua presença. Venha sobre nós a unção do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fica na paz do Senhor, ore por mim e eu oro por você. Peço ao Senhor que nos dê vitória em todas essas guerras que estamos vivendo e passando, porque com certeza há um Deus que por nós tudo executa. Seja abençoado neste dia pelo Espírito de Deus e que você possa ter certeza, quem se levanta, levanta para cair. Senhor te abençoe, querido. Até amanhã, querendo Deus, vem almoçar com Cristo. Seu programa de palavra e oração, oração e palavra. Compartilhe, faz alguém ouvir a voz de Deus no seu coração, dizendo para ele, ainda que você não entenda, só guerreie as guerras que o Senhor te determinar. Não coloque as suas mãos onde Deus não te mandar.